Deus, aleluia. Saúde a amada igreja com a paz, Senhor Jesus, amém. 2 Samuel 22, verso 51. O tema hoje é a semente. A semente do bem e a semente do mal. 2 Samuel, capítulo 22, verso 51. O cântico de Davi, ações de graças. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Senhor meu Deus e meu Pai, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. A tua graça venha ser conosco nessa palavra, a tua misericórdia, teu amor. Eu preciso da tua revelação, Jesus. Eu preciso da tua ajuda para pregar essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, hoje o tema dessa mensagem é sobre as duas sementes. A semente do mal, a semente do bem. Vamos falar de duas famílias reais. Vamos falar de duas famílias. Uma família que estava bendita e outra família que estava maldita, sem salvação. E uma família com salvações. E aqui no cântico de ações de graças de Davi, ele entoa uma canção de vitória. E nessa canção de vitória, ele agradece pelo livramento que o Senhor concedeu a ele sobre todos os seus inimigos e sobre as benignidades, as bênçãos que Deus tinha concedido a Davi. Deus honrou a raiz de Davi. O próprio Jesus, ele veio da raiz de Davi. Porque Davi, ele foi fiel, ele permaneceu ser fiel, e eu te darei no final a coroa da vida. Davi, ele deixou um exemplo, um bom exemplo. Ele ensinou os seus filhos no caminho, na presença do Deus vivo. E com esse exemplo, nós temos também o sucessor de Davi, Salomão, que deixou um legado de busca, um legado de avivamento, mas no final se desviou do Senhor, manchando a sua história com Deus. E quando Salomão se desvia do Senhor, Salomão se desvia, seus filhos então se desviam também. E começam a aprender o que é mal, o que é errado com seu pai. Então Deus, ele vai restaurando a semente de Davi, porque Deus tinha uma promessa. Deus santo e poder e glória. Davi, ele foi muito abençoado na presença de Deus. Ele ansiava pela presença de Deus. Por isso que Deus colocou muitas coisas boas na vida dele, para que ele viesse zelar aquilo que era de Deus. Deus colocava na mão de Davi, porque sabia que onde Davi entrasse, Davi entraria com a presença de Deus.
que Davi, ele não se apartaria da presença de Deus. Se você amar a presença de Deus, Deus ele te abençoará e colocará coisas grandes na sua vida. Propósitos grandes, promessas grandes, e te fará feliz, bem-aventurado, mas para isso você precisa amar a presença. E Deus te livrará de todo o mau caminho. Deus te livrará de tudo aquilo que não provém dele, Deus santo e poder e glória, porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ele é plachai de calabai, ramande comanassa lá plassurianda labás. Vindo então a semente agora do mal, não de Davi, mas a semente agora do mal, Acabe, ele casa com Jezabel. E Acabe ele vai ter Acasias e Atalia, filhos de Jezabel. Acabe, ele começa com o Senhor, temendo a Deus. Acabe tem momentos com Deus, mas não passou de momentos, Deus santo e poder e glória, porque a sua mulher o incitava, a sua mulher o corrompia, o seu coração para se curvar à idolatria. A sua mulher com a idolatria, ela era uma princesa da Filícia, seu pai chamado Omri, e aquela princesa da Filícia, ela introduziu para dentro de Israel a idolatria. Aquela idolatria, aqueles deuses estranhos, a imoralidade sexual, tudo isso estava abusivo em Israel. O coração endurecido do povo. O povo já não adorava mais a Deus, o povo já adorava imagens de esculturas. O coração inclinado à imoralidade sexual. Então Jezabel, ela começa a perseguir os profetas que pregavam no azeite, que pregavam com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Jezabel começa então a incitar seu marido contra os profetas. A idolatria, repare que a idolatria, desde o início, ela foi um grande agravo para a sociedade. Por isso, Deus disse que os idólatras não herdarão o reino dos céus. O que é idolatria? É feitiçaria. É quando você assume outro Deus. É quando você coloca aquilo, algo acima, um amor maior do que o amor que você sente por Deus, você coloca como prioritário na sua vida. Por isso a palavra diz, não ameis o mundo e nem nada que é no mundo, porque tudo que é no mundo, a soberba da vida, que é a ostentação dos bens, as concupiscências, não provém do Pai, mas provém do mundo. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. É o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a porta, aquele que entrar por essa porta salvar-se-á e encontrará o verdadeiro alimento. Ele disse, eu sou o bom pastor, a raiz de Davi, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Glória a Deus, Jesus é fiel, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então Acabe,
ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Jezabel, juntamente com Jezabel, sua mulher, uma rainha má, ela mandava matar os profetas. Nasceu então Acasias e Atalia, dois filhos de Acabe. E eles fizeram também o que era mal. Não tiraram os postes de ídolos, cultuavam a deuses estranhos. A imoralidade sexual continuava, as depravações, as abominações, mentira, falsidade, o derramamento de sangue, a maldade continuava sobre Israel. Não tinha paz sobre aquela cidade, não tinha repouso, não tinha normalidade sobre aquela cidade, por causa da maldade, do agravo, dos pecados. Deus Santo de poder e glória. Ou seja, se a raiz for santa, todos os ramos serão santos. Enquanto Davi obedecia, todo o povo era abençoado. Enquanto Davi estava, aleluia, invocando a presença, todo o povo prosperava e eram bem-aventurados. Enquanto Salomão estava na videira verdadeira, estava na presença, todo o povo, aleluia, eram prósperos e cresciam em terras. Cresciam espiritualmente. Quando Saul resolveu sair da presença de Deus, Davi chegando e viu aquela grande fome em Israel, e ele perguntou e consultou a Deus: Senhor, por que essa fome? E Deus falou: é a casa sanguinária de Saul, é a casa desobediente de Saul. Por causa de um homem, todos estavam sofrendo. Por isso, meus irmãos, quem você ouve influencia na sua vida espiritual. Acasias, ele aprendeu com Acabe. Atalia aprendeu com Jezabel. E nós tivemos um exemplo péssimo na Bíblia, descrito, de Atalia, de vivência, Atalia e Acasias. Por isso, como resolver essa situação? Deus Santo de poder e glória, Deus Todo-Poderoso. Como Paulo diz nas Escrituras, é necessário reprimir os falsos doutores, os falsos profetas. Não pode uma árvore boa dar fruto ruim e nem uma árvore ruim dar fruto bom. Pelos seus frutos, os conhecereis. Tem que cortar o mal. Tem que punir. Não pode deixar o mal florescer. Quando Salomão assume, Deus revela a Davi para que Salomão mostrasse o braço forte, firmeza nas atitudes, nas decisões, para cortar o mal que havia no reino. Que era Adonias e Joabe, que promoviam a ausência da paz, promoviam a contenda,
tiravam a normalidade. Quando Atalia, então reinando com Acasias, ela toma uma decisão e manda matar a família real. Só que ali Deus escondia um novo ungido. Enquanto Acasias e Atalia iam reinando na impiedade, na maldade, Deus já estava preparando a raiz de Davi. Deus sempre preparava uma lâmpada. E ali Deus estava preparando Joás, um menino. Porque Deus não desampara. E Deus ungiu a Joás para ser o novo líder espiritual, rei da nação naquela época. Atalia, sabendo disso, ela manda matar a família real de Joás. Ela persegue a família. Só que Deus concedeu o livramento. Reemplaçai de calabai, ramande comanaga surianda labai, remede kemenes. E a Bíblia diz que Joás consegue escapar. Deus concedera o livramento. Quando Acasias é morto, Atalia, então, ela começa a ver o desespero. E ela exclama, numa exclamação de desespero, numa exclamação a qual ela via que as coisas estavam desandando. E ela diz: traição, traição. Atalia era má, como sua mãe Jezabel. E a palavra pelo profeta Elias, quando Jezabel manda matar Nabote e sua família para dar a vinha de Nabote, o território que era de Nabote, a herança para Acabe, a palavra do profeta se cumpriu. Os cães lamberão o sangue de Jezabel. A palavra se cumpriu. Jeú é levantado. Em meio ao crescimento de Joás. E a Jezabel, ao cair, Jeú atropela e as palmas de suas mãos e seus pés só que ficam. E Jeú disse: sepultai, porque é filha de rei. Quando Atalia se vê nessa situação, Deus já estava estreitando para ela. Deus estava fechando o cerco para Atalia. Então assassinaram ela na cidade. E quando fizeram isso, houve paz, houve repouso na cidade. Porque ela tirava a normalidade. Não tinham mais paz, não tinham mais a presença de Deus. Devido ao costume idólatra que ela seguia de seus pais.
Deus santo tem poder e glória. Agora a semente de Davi já estava abençoada. Daniel era um jovem abençoado. E ao chegar cativo, junto com o povo, porque por causa de uns, outros pagam também. Ao chegar cativo, o rei Nabucodonosor ordenou que separasse aqueles 3 jovens, aqueles 4 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego e o Beltesazar, conhecido como Daniel. E Daniel preferiu não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia. E Daniel disse: traga-me legumes para que eu e meus amigos venhamos nos alimentar de legumes. E nós ficaremos mais robustos do que os jovens do palácio do rei. Porque Daniel era bendito. Davi era bendito e era de boa aparência. José era bendito e era de boa aparência. As filhas de Jó eram benditas e não haviam mulheres mais formosas do que as filhas de Jó. Semente abençoada, descendência abençoada. Porém, Ezequiel capítulo 18 vai dizer que a responsabilidade é pessoal. Os filhos não levarão os pecados dos pais. Se eles se arrependerem e aceitarem a Deus, a Cristo, como Senhor e Salvador, então os pecados dos pais, a descendência maldita, termina ali. A maldição hereditária é quebrada ali quando você se arrepende e aceita Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador. Então agora Deus ele vai te fazer um vaso novo. Por isso, quando Davi chega em Jerusalém, havia pessoas com problemas físicos, saudáveis, não estavam saudáveis, com deficiências, e Davi manda tirar eles. Por quê? Porque Davi sabia que eles estavam malditos, estavam com a descendência, com maldições hereditárias. Mas eu quero te dizer que se você aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador, não importa a tua situação, não importa o teu momento, Deus faz a maldição transformar em bênção. Quem crê na glória de Deus? Jesus é fiel. Existem pessoas que nascem malditas pelos pecados dos pais, pela maldição hereditária, e não conseguem ser felizes na vida profissional, não conseguem ser felizes na vida sentimental por causa da semente. Mas eu quero profetizar na tua vida que a partir de hoje essa semente amaldiçoada é quebrada e através de você vai nascer uma nova semente abençoada. Como está escrito aqui, glória a Deus, Ele é a torre das salvações do seu rei. Eu uso de benignidade com o seu ungido, com Davi e com sua semente para sempre. Ou seja, benignidade. Benignidade de Deus é prosperidade. Benignidade de Deus é saúde. Benignidade de Deus é formosura, como está escrito na Bíblia. Seus filhos serão formosos, de boa aparência, de boa educação.
Quando está maldito, a pessoa não consegue se multiplicar, a semente dela tem dificuldade para se multiplicar. Mas aqueles que estão benditos, Deus disse, aleluia, glória a Deus, aquele que tem o Senhor, a sua descendência será poderosa na terra. A sua descendência será poderosa. Salmo 128, bem-aventurado o varão que teme o Senhor, porque a sua mulher será como a parreira da uva, e os teus filhos como as oliveiras, assentados sobre a mesa. Estarão assentados sobre a mesa. Disse o salmista, prepara uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele deitar-me faz em pastos verdejantes e descansar e caminhar sobre águas tranquilas. Deus santo e poder e glória. Tem que cortar o mal pela raiz. O povo sofreu com Acabe e Jezabel. Quando eles acharam que teriam paz, vieram os descendentes, os que aprenderam a fazer o mal com Acabe e Jezabel. Acasias e Atalia. Porque não cortaram o mal pela raiz. Deixaram Acabe, idólatra, reinar sobre a nação. Ele já praticava a idolatria. Para casar-se com uma mulher fenícia, idólatra, a qual já tinha um projeto de construir templos para adoração de deuses estranhos, pagãos. Salomão amou muitas mulheres. Glória a Deus. Porém, o que estragou de Salomão foi as mulheres com outros deuses estranhos. A Bíblia diz que Salomão tinha 700 princesas, mais 300 concubinas. Eram princesas de outros países, eram princesas de dentro da nação, mais 300 concubinas. Mas o que prejudicou Salomão? O que prejudicara Salomão foi ele ter amado as estrangeiras. Ou seja, Salomão, quando ele se une com as mulheres estrangeiras que têm outros deuses, estrangeira na Bíblia significa estranha perante Deus, com outros deuses. Quando Salomão se une às estrangeiras com outros deuses, Salomão começa então não a amar mais o Senhor como ele amara antes. O seu coração começa a se endurecer. A sua adoração já não é mais a mesma. Ele já não tem mais vontade de cultuar a Deus, de adorar o Senhor. Porque os deuses estranhos endureceram o coração de Salomão e o fez desviar da presença de Deus. E aí foi a sua queda. Salomão tinha os segredos, as revelações que Deus revelara. Salomão tinha o conhecimento do bem e do mal. Ele tinha sabedoria, ele tinha as revelações, ele tinha os tesouros escondidos. Mas na sua velhice, Salomão se extraviou.
E Deus suscitara inimigos a Salomão pela promessa que Deus fez a Davi, que ainda que o seu filho, que virá depois de ti, se desvie, cometa transgressões, eu não desistirei dele, não apartarei dele a minha misericórdia, como apartei de Saul. Saul provocou tanto a ira de Deus, que Deus apartou dele a misericórdia. Mas Deus disse para Davi, do seu filho não, da sua semente não, a sua semente eu vou salvar. Não vai ficar nenhum para trás. A promessa de Deus na vida de Davi era grande. Você pode fazer isso agora. Cortar o mal pela raiz. Se você está maldito, há esperança para você. Você aceita Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador e você corta o mal pela raiz. Acabou a maldição hereditária. Acabou na minha vida, acabou na minha descendência. E nós cortamos o mal pela raiz agora, em nome de Jesus Cristo. E o que é aceitar Cristo como Senhor e Salvador? É regra mais regras, mandamentos mais mandamentos? Não! Aceitar Cristo como Senhor e Salvador é você colocar as coisas de Deus como prioridade na sua vida. A Bíblia Sagrada como prioridade na sua vida. Se você colocar a Bíblia Sagrada no teu coração como prioridade na sua vida, você está aceitando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você sairá da ira de Deus. Você sairá da inimizade de Deus para se tornar amigo de Deus. Você sairá da condenação eterna para a salvação eterna. Porque céu e terra passarão, tudo aqui é vaidade, disse Salomão. Tudo aqui passa. Deus levanta um rei, eles seguem o rei. Levantará outro, seguirá ele. E assim sucessivamente, por quê? Porque tudo é vaidade. Sucessivamente, perdão. Aleluia, porque tudo é vaidade. Grande é o mal sobre a carne do homem, mas para todo propósito há tempo e modo. Deus santo e poder e glória. E ele disse, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que a rainha de Sebá se levantará naquele grande dia e julgará esse povo. Porque haverá mais rigor para aqueles que estão rejeitando agora do que para Sodoma e Gomorra. E ele disse, o Senhor, o Rei dos Reis, eis aqui que está quem é maior do que Salomão. Jesus afirmou que era maior que Salomão. Porque ele está sentado à destra de Deus. À destra de Deus. Deus santo e poder e glória, Jesus é fiel. Amém? Então você corta o mal pela raiz agora, maldição hereditária. Ezequiel 18, a responsabilidade é pessoal. Ajeito para você. Você precisa agora aceitar Cristo como seu Salvador e ser curado na sua vida. Ser curado, ser restaurado. Um vaso que se quebrou na mão do olheiro. O olheiro simboliza Deus. Você já viu um olheiro fazendo vaso? Moldando vaso? O vaso se quebrou. Não tinha mais jeito de olhar. E agora?
olheiro sabe trabalhar. O olheiro sabe refazer o vaso. E o olheiro pegou aquele vaso quebrado. Não tinha mais jeito no olhar ali das pessoas. Mas o olheiro sabe refazer. Calma que tem jeito. Calma que o olheiro sabe refazer, reconstruir os projetos, os planos, os sonhos. Santifica o teu corpo, restaura o teu corpo, tua alma, o teu espírito. E o olheiro pegou aquele vaso quebrado e refez um vaso novo, como lhe apraz fazer. E assim eu profetizo na sua vida o novo de Deus, a reconstrução, a restauração, Deus te tirando da maldição e trazendo para a bênção. Receba aí em nome de Jesus essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.